Fala galera, tudo bem? Foram mais de 2 meses aí de canal parado, a ideia é tentar voltar aos poucos aqui, voltar ao ritmo que tinha até um tempo atrás. Obrigado pelas mensagens, o pessoal sempre pedindo para voltar a postar vídeos e tal, pretendo voltar. E muita coisa aconteceu nesse período sem o canal aqui, é claro. Claro que não dá para correr atrás de tudo que aconteceu aqui para postar vídeos, mas o que não falta é assunto pipocando. Então, a ideia aqui é retomar falando da estreia do Conte na Premier League, né? O Tottenham contratou o Antônio Conte e que já tinha estreado na Europa League, mas a primeira partida na Premier League foi um empate contra o Everton, um jogo em que muito se falou sobre o fato do Tottenham não ter finalizado no alvo, mas acho que já tem alguns aspectos interessantes do ponto de vista de estrutura, e é claro, é inevitável que a gente volte um pouquinho no tempo, nesse caso nem precisa voltar tanto para falar especificamente da escolha e do desafio que o Conte optou por aceitar, né, que ele topou. Por que eu digo o fato dele ter topado esse desafio? Primeiro, né, vamos lembrar que essa ideia do Tottenham em buscar o Conte, ela não é de agora. Essa especulação existia antes da temporada começar, quando o Tottenham foi ao mercado e acabou contratando Nuno Espírito Santo, que era uma aposta, tinha feito um bom trabalho no Wolverhampton, acabou durando pouco no comando. Acho até que algumas escolhas foram bem diferentes, por um caminho diferente do que eu imaginava. Na época até fiz um vídeo falando sobre ideias táticas, planos, pegando como base o Wolverhampton dele, que tinha atingido um nível muito bom, um trabalho de desenvolvimento dele, de identidade de jogo, com uma característica de poder financeiro no mercado, atuação forte no mercado por parte do clube, tinha alçado o Wolverhampton a um clube consolidado na Premier League depois dele assumir ainda na Championship, na segunda divisão inglesa. Mas no Tottenham esse trabalho acabou não vingando e nem teve muito tempo. E é claro que muito mais do que interromper o trabalho, acho que muito além da avaliação do trabalho do Nuno Espírito Santo, a escolha passa a ser totalmente compreensível quando você tem uma possibilidade de contratar um cara como o Conte. E aí eu acho que isso justifica qualquer tomada de decisão no sentido de mudar a rota, de mudar o treinador, mais até do que a demissão em si. Se fosse só a demissão, a gente poderia aqui questionar, foi muito cedo, foi antes da hora, poderia ter ficado mais tempo. Agora, quando você tem uma carta na manga do tamanho do Antônio Conte, acho que você não pode deixar passar essa oportunidade. E acabou sendo surpreendente também essa reviravolta, porque, como eu falei, o Conte tinha sido um alvo do Tottenham lá atrás. Vamos lembrar que o Tottenham tinha no mercado contratado o Fábio Paratici, que tinha sido diretor esportivo da Juventus e que chegou tentando mostrar essa ambição já trazendo o Conte, o que acabou não dando certo. Vamos lembrar também que a saída do Conte da Inter tinha sido bastante turbulenta e até um pouco traumática, né? Porque o Conte tinha conseguido com a Inter um trabalho que não tinha atingido o teto, claramente tinha espaço para evoluir ainda mais, mas já tinha atingido um nível muito bom em termos de estrutura de jogo, de mecanismos de jogo, de uma Inter campeã italiana quebrando a hegemonia da Juventus que o próprio Conte tinha começado a construir lá atrás. E, de repente, ruptura. Ruptura por conta de movimentações fora de campo, né? Questão da diretoria, mensagens em termos de mercado, venda de jogadores, Lukaku, Hakimi e tudo. Então, o Conte não topou ficar diante de um projeto que tinha tido interferência e tinha sido frustrado por uma postura, por uma posição da diretoria em relação ao mercado, né? Que não era ambicioso o bastante para o Conte, que para ele parecia significar um passo atrás. Assumir o Tottenham agora parece ser um passo bem mais atrás ainda em relação ao que ele teria na sequência de um trabalho na Inter. Mas ele mesmo falou que naquele momento ele ainda estava muito envolvido com a saída dele na Inter, por isso que ele não quis permanecer e que agora já deu tempo de respirar um pouco mais e assumir um novo desafio. E eu encaro como um grande desafio. E aí a gente tem que olhar das duas maneiras, né, pelos dois lados da história. Primeiro, Conte. O Conte foi um dos treinadores mais influentes no futebol europeu e na Premier League nessa última década. Se a gente for lembrar o que foi o impacto do Conte no Chelsea, em termos de estruturas táticas, maneiras dos adversários se adaptarem. O Chelsea campeão da Premier League com o Conte tinha o sistema com 3 zagueiros, e é natural, porque a gente se acostumou muito a ver o Conte jogando dessa forma, não que ele tenha jogado sempre assim, né? Se a gente for lembrar lá atrás, o Conte no início da própria Juventus jogava que na época era chamado de 4-2-4, mas depois o time com 3 zagueiros acaba virando a espinha dorsal para os títulos que viriam na sequência e ele acaba ficando muito identificado com esse sistema. É assim que ele joga no Chelsea, é assim que ele joga na Inter e assim ele conquista títulos. Mas a Premier League passou por uma mudança das mais radicais e impactantes, eu diria, como resposta ao Chelsea do Conte naquela época. A gente viu naquele período específico boa parte, mais da metade da Premier League tendo adaptações táticas para jogar com linha de 5 no momento defensivo, muito pela situação de enfrentar o Chelsea do Conte na época.
Hoje o Chelsea com o Tuchel joga com 3 zagueiros. Hoje diferentes times jogam com 3 zagueiros e esse tem sido por diferentes estratégias, tá? Jogar com 3 zagueiros não representa necessariamente uma ideia, e sim um ponto de partida no sentido de distribuição das peças, digamos assim. Mas o fato é que ele é um cara que já se mostrou extremamente influente no futebol europeu, inclusive na Inglaterra. Então, naturalmente, é uma volta de peso como personagem, como treinador, como capacidade tática e como diversidade estratégica para a liga. É um ganho enorme. O outro lado da história é qual é a situação do Tottenham nesse momento em relação a poder competir. E acho que aí é que entra um grande desafio que o Conte aceita topar. Claro, não é que o Conte ao longo da carreira só tenha topado coisa fácil. Claro que não. O próprio trabalho dele na Juventus começa num momento delicado da Juventus e que ele coloca a Juventus nos trilhos para iniciar esse processo hegemônico na Itália. Porque é muito fácil a gente esquecer à medida em que o tempo vai passando e tratar tudo como se sempre tivesse sido moleza. Ah, a Juventus ganha todo ano na Itália. Não era assim não, tá? E não era assim especificamente quando o Conte assume, não era assim mesmo. A Juventus vinha de um processo de rebaixamento, de disputar a segunda divisão, de se recolocar na elite, de se recolocar como um time para disputar competições europeias, e depois virou campeão todo ano, basicamente. Até a Inter do próprio Conte quebrar essa sequência na temporada passada. Então, assim, o Conte assume um desafio que é complicado. O Tottenham hoje não está entre as principais forças da Premier League, o que também não significa que o time seja horrível. O Tottenham não faz um bom início de Premier League, mas tem bons jogadores. E dá para extrair bom futebol a partir do momento em que você consiga imaginar ali uma identidade tática, uma estratégia bem definida. E o Conte é um treinador que, geralmente, tem como característica trazer um impacto imediato às equipes, do ponto de vista de estrutura, de organização, de competitividade. É um treinador muito rígido na forma de jogar, de trabalhar, no convívio com o elenco, mas é um treinador que consegue extrair desses elencos. O Tottenham não está entre os principais elencos da Premier League, mas tem ótimos jogadores. E acho que aí está a grande curiosidade para ver qual vai ser o nível que esse trabalho pode atingir. Porque não é que o Conte tenha escolhido, ou vou escolher um campeonato em que eu vou pegar um time para ser campeão. Não é a realidade desse Tottenham agora. Pode até ser que vire, se o trabalho for um enorme sucesso. Mas hoje o Tottenham está atrás, está um degrau abaixo de alguns candidatos que brigam de fato pelo título na Premier League. Agora, também é natural, é importante olhar que é um Tottenham rendendo aquém do que pode e do que deve, porque tem jogadores ali para mais. E aí quando a gente olha para a estrutura, não vou nem falar da Europa League em si, sim do jogo contra o Everton, a gente já enxerga parte da estrutura, né? Que pode, que deve ser a estrutura. Vamos lembrar que o Conte no Chelsea muitas vezes jogava nesse 3-4-3 ou 3-4-2-1. O Conte na Inter já foi um Conte que trabalhou muito com um trio de meio-campistas, né? Então, 3 zagueiros, 2 alas, 3 meio-campistas e uma dupla de ataque. Então, Lautaro e Lukaku formaram uma das grandes duplas do futebol mundial nessas últimas temporadas, com o Conte optando por ter 3 meio-campistas, né? Então a gente tá falando aí de Brozovic, Barella e Eriksen, por exemplo, para pegar a temporada passada, com outras possibilidades, né? Vidal, entre outros jogadores que rodaram nesse trio central. Sensi, num primeiro momento também, antes das várias lesões. A Inter atingiu um nível muito bom. E agora com o Tottenham, qual que vai ser essa ideia? E quais os primeiros impactos que a gente pode ver, não no sentido de nível atingido, e sim de ideias, claro. A gente tá falando de um princípio de trabalho. E mal teve tempo de treinar por enquanto também, né? Agora, a gente já viu diante do Everton um time com 3 zagueiros, tendo Romero, Dyer, formando essa zaga com o Ben Davies. Bom lembrar, né? O Ben Davies muitas vezes foi zagueiro pela esquerda num trio de zaga da seleção do País de Gales. E com o próprio Mourinho, muitas vezes jogou num sistema que tinha linha com 4, mas um lateral se comportava como ala e o outro ficava como base, como terceiro zagueiro no momento de saída de bola. Então muitas vezes o Aurier era quem se projetava pelo lado direito e o Ben Davies ficava para fazer essa base quase como um terceiro zagueiro nos momentos de saída de bola. Não tem muita novidade para ele fazer essa função. Mas então um trio de defesa com 2 meio-campistas, Skip e Højbjerg. Højbjerg é um capítulo à parte, né? Porque eu falei do Conte ser um dos treinadores mais influentes do futebol europeu e mundial nessa última década. O Højbjerg trabalhou com o Guardiola, com o Mourinho e agora com o Conte, né? Então é um cara que deve dar um papo muito interessante do ponto de vista tático, de entendimento do jogo, porque é um cara que trabalhou com algumas das principais mentes da atual geração do futebol mundial. Então é bem interessante prestar atenção em como vai ser o Højbjerg, que é um jogador importante, fez uma ótima Euro com a Dinamarca, por exemplo. Mas enfim, Højbjerg e Skip formando essa dupla, Emerson e Reguilón pelos lados, como alas, e aí acho que tá um dos grandes pontos, eu vou até mostrar um pouco em imagens aqui também, o que me chamou a atenção de alguns dos ataques construídos pelo Tottenham no primeiro tempo do jogo contra o Everton, mas
é um sistema que pode potencializar muito a capacidade ofensiva dos alas, e aí estão dois alas de boa chegada à frente, né, e que podem encaixar, acho que podem ser dois caras beneficiados por esse sistema. É que eu até imaginava lá atrás, quando o Nuno Espírito Santo chegou e tal, 3 zagueiros no Wolverhampton era o sistema dele. E na frente, nesse primeiro jogo, a gente viu Lucas, Son e Harry Kane. Então, o Lucas e Son encostando no Harry Kane, um 3-4-2-1, se a gente quiser separar um pouco mais esse 3-4-3, mas é só uma questão de nomenclatura mesmo. O importante aí é pensar na área de ocupação, nas funções de cada um desses jogadores, entender que alguns desses caras, ou algumas dessas posições podem ser preenchidas por jogadores de funções bem diferentes. Então tem jogadores interessantes que podem entrar aí, por exemplo, Lo Celso é um deles. Ndombele, qual vai ser a utilização? Jogadores de faixa central do campo. Vai ter alternância para dupla de ataque? Ou vai ser um trio de ataque com 2 meio-campistas? Esse vai ser o padrão. No Chelsea o Conte variava mais, assim. Ele chegou a ter temporadas em que rodava mais essa ideia de ter 2 ou 3 meio-campistas. 2 ou 3 jogadores de frente. Mas quando a gente olha para essa estrutura e no momento ofensivo diante do Everton, nessa rodada, eu até separei trechos aqui, frames, de alguns dos lances, e acho que vale mostrar. Se a gente pega, esse é o momento, por exemplo, de início, de construção de saída de bola. Então a gente vê um trio de zaga com 2 volantes. A saída em 3-2, né? Nesse caso, os alas já estão mais espetados e os 3 jogadores de frente estão na faixa central do campo. Falando em faixa central do campo, num segundo momento dessa mesma jogada, a gente já vê Lucas e Son na faixa central sendo acionados. Então é essa bola que chega, nesse caso, ao Lucas e que na sequência vai encostar no Harry Kane para fazer esse apoio. Quando a gente fala em Harry Kane, a gente fala de um 9 que tem uma capacidade enorme para gerar jogo, para gerar situações de apoio, para lançar em profundidade. E nesse sistema ele pode ter 2 caras que podem romper em profundidade por dentro, nesse caso Lucas e Son, jogadores que rompem linha de defesa, que dão essa profundidade, e 2 alas que podem ser agudos pelos lados também. Então o Harry Kane passa a ter, no momento de apoio, de receber essa bola de costas e girar, possivelmente 4 opções de passe para botar velocidade. Um outro aspecto interessante, vamos lembrar que a Inter do Conte era um time que encontrava muita velocidade no campo de ataque por conta da excelente maneira com que saía jogando. Então muito do sucesso do Conte na Inter se deve aos ótimos mecanismos de saída de bola para atrair, romper e acelerar. Atrai a marcação adversária, supera essa primeira linha de marcação, gerou campo para correr e assim a Inter tinha Barella, Hakimi, Lukaku, e a sensação era sempre da Inter do contra-ataque. Mas esse contra-ataque nada mais era do que um ataque que tinha atraído para acelerar. Então eram posses mais longas e que mesmo assim conseguiam ser posses verticais. Vamos ver se o Tottenham do Conte vai criar esse tipo de mecanismo ou não. Claro, aí de time para time varia bastante. Mas essa é uma jogada que tem a participação do Harry Kane no pivô, construindo e tendo essa opção de passe para acionar quem? O Reguilon lá na ponta. E a jogada tem o desfecho com um cruzamento para a área. E aí tá um dos aspectos mais importantes em relação ao que eu falei lá no início do vídeo. A ideia dos alas que influenciaram, que impactaram tanto no jogo da Premier League, hoje isso tem sido muito frequente na Champions, na Euro, no futebol do mais alto nível, né? A importância do ala atacando o lado oposto. A importância e o perigo que representa um ala chegando à área para atacar a segunda trave. A dificuldade que é para uma linha de 4 defender a segunda trave quando você tem 2 alas bem espetados. Cruzamento do Reguilon e a chegada na segunda trave, quem finaliza é o Emerson, atacando as costas do lateral. Nesse caso é até curioso notar que o Harry Kane tá na meia-lua ali, né? O Harry Kane tá na entrada da área, os 2 jogadores que estão por dentro são Lucas e Son, justamente porque o Harry Kane voltou para iniciar essa saída, para fazer esse papel do apoio, do pivô, e acionar a velocidade pelos lados. Uma outra situação também no primeiro tempo é uma roubada de bola no centro do campo que permite uma transição mais rápida. E aí é muito interessante prestar atenção no comportamento, na reação, na mensagem que os 2 alas passam. Então bem aqui embaixo o Emerson, bem lá em cima o Reguilon. O time recuperou a bola por dentro já no campo de ataque. Tem só os 3 jogadores de frente ali, mais adiantados. Só um Harry Kane aberto na direita e o Lucas. Mas os alas vão se comportar de forma muito agressiva. Então, essa reação é de aceleração para gerar opção pelo lado.
Nesse caso, o Emerson até se projeta até a linha de fundo, mas quem faz o cruzamento é o Harry Kane. E olha quem aparece para finalizar. Reguilon na entrada da pequena área do lado oposto. Mais uma vez a dificuldade que é para defender uma segunda trave quando você joga com linha de 4 e sabe explorar a chegada do ala pelo lado oposto. E essa é uma característica, não é característica só do Conte. A gente viu isso acontecer com o Chelsea. O Marcos Alonso, por exemplo, com o Conte tinha essa característica muito marcante. O Moses jogava do outro lado fazendo esse papel também. Mas a gente pode falar vários casos, né? A gente pode lembrar, por exemplo, na Euro, o que foi a partida do Gosens contra Portugal. Foi um jogo em que isso foi muito nítido. A importância do ala atacando o lado aberto, o lado oposto. A Atalanta faz muito isso. Quantos gols, quantas situações são criadas em cruzamentos de um ala para o outro atacar a segunda trave. É um padrão hoje do futebol e tem sido muito comum. E vamos ver como o Tottenham vai explorar isso agora com o Antônio Conte. É só um dos aspectos, né? Claro, tem várias curiosidades aí. Ter o som por dentro com liberdade próximo do Harry Kane, ótimo. Não precisar ficar preso ao lado do campo, poder ter essa liberdade de ser um segundo atacante. Quais serão as escolhas na faixa central do campo? A ideia dos alas aparentemente encaixa com a característica dos jogadores. Enfim, é um começo de trabalho. Estou tocando aspectos que geram curiosidade. Pode dar certo, pode dar errado, como qualquer outro trabalho, mas é só uma primeira amostra de alguns detalhes que a gente já pôde ver nessa estreia do Conte. É isso, é a volta aqui no canal, pretendo gravar vídeos nos próximos dias para retomar aos poucos o ritmo habitual. Um abraço para todo mundo, obrigado aí pelas mensagens, as sugestões, a caixinha de comentários está sempre aberta. Um abraço para todo mundo e até a próxima.